Olá família, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da banda. Jesse Francisco aqui para vocês, daqui do podcast da banda. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante que vocês vão saber daqui a pouco. Como prometido é devido, nós temos aqui um grande homem, ele que já se apresentou aí nas nossas redes sociais, mas ele vai se apresentar aqui novamente. Quero já principalmente agradecer a todos os nossos seguidores. Se você começou a nos seguir agora, muito obrigado. Você está a crescer conosco. Você está a nos fazer feliz e nós prometemos fazer-te feliz. Então, sem mais demora, se você está a assistir esse vídeo e não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva. Podcast da Banda AO no fim. Podcast da Banda AO no fim. Vai lá no TikTok, Podcast da Banda, @Podcast da Banda, e também no Facebook, Podcast da Banda, na nossa página. Então, muito obrigado por estares aí. Fique até o fim, porque esse tema promete. Meu mano. Tô aqui, velho. Diosnel. Jeff Fernandes. Diosnel, como é que estás, mano? Graças a Deus estou fixe. É uma bênção grande eu estar aqui. Não foi fácil. Não foi fácil porque, você sabe, o transporte, depois a estrada está em reabilitação. Então foi mesmo difícil, mas graças a Deus estamos aqui. Muito engarrafamento aí. Muito engarrafamento, mano. Pô, muito. É isso. Pô, não foi fácil marcar esse podcast, mano. Eu tava assim, tive sempre mensagem. Satanás quer impedir. Mano, vamos falar a verdade. Não tem como, porque só existem duas forças, ou bem ou mal. E o que impede trazer mensagens do bem é o mal. Com então certeza. só olhei Satanás como causador desse impedimento, mas estamos aqui, Deus é maior. Com certeza, mano. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito pertinente. É um tema de extrema importância. Estamos aqui para falar do tema relacionamento interpessoal. Vamos começar então sem mais demora. Relacionamento interpessoal. O que é isso? Estamos a falar de quê, mais ou menos? Olha, relacionamento interpessoais, estamos a falar do modo como nós, seres humanos, lidamos uns com os outros, a fim de podermos sobreviver enquanto seres humanos. Pode levantar um pouco mais o microfone? Assim? Isso, ok. Enquanto seres humanos. Então, é o modo como a gente se comunica, como a gente lida uns com os outros. Então podemos dizer que relacionamento interpessoal é a boa comunicação. Olha, aqui fala-se muito de oratória, fala-se muito de comunicação assertiva, mas não se fala muito de relacionamento interpessoal. Porque relacionamento interpessoal não tem nada a ver com vocabulário, tem a ver com sentimento. O que quer dizer que ainda que você não estudou, que ainda que você é pobre ou rico, você tem que saber lidar um com os outros. Isso é sentimento, é entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa linhagem. O que a gente quer oferecer no mundo? Queremos oferecer coisas boas? Então eu vou fazer coisas boas para lidar bem com o outro. Isso não é fácil. Eu, por exemplo, sou um exemplo de pessoas que vivem assim, sofremos bastante. Somos conotados toda hora como do mal. Somos conotados como falsos, mas nós só estamos focados numa direção, estás a ver? Numa direção que é o certo. Então, relacionamento interpessoal é isso. Eu acho que todo mundo, numa sociedade como Angola, gostaria de estar bem, gostaria de lidar bem uns com os outros. Então, como é que está o nosso relacionamento interpessoal? Não está saudável. O nosso relacionamento interpessoal não está saudável, porque aqui nós nos inspiramos, por exemplo, no sucesso do ídolo, em vez de nos inspirarmos no processo evolutório do ídolo. Que bom. Percebes? Como é que eu vou meter rasta porque quero imitar prodígio? Se o prodígio antes teve que cumprir padrões, teve que fazer escovinho, como eu faço. Porque se veja a imagem do prodígio, por exemplo, nas redes sociais, tem uma imagem que rola com ele com traje de uma defesa, uma monografia, terminar um ciclo letivo. Exatamente. Provavelmente que é o liceu. Então, você vê que ele estava com escovinho.
Então, eu a me inspirar no prodígio, não posso fazer dreadlocks agora, porque eu vou estar a quebrar o processo. E se as pessoas pensarem dessa forma, só assim vão vir com camisa no podcast da banda, vão ir numa instituição com camisa, porque sabem que é assim que nós devemos fazer para ter uma ligação saudável, uma comunicação saudável uns com os outros. Isso não é preciso estudar muito, isso não é preciso ser pobre ou rico, isso só toma direção independentemente de onde você está. O que você falou é muito forte. Mano. As pessoas devem se inspirar no processo, Yeah. não no resultado em si. Sem dúvida. Isso é muito importante, porque eu vejo que muita gente, ao invés de se inspirar no processo e conhecer a história, como tu disseste, o prodígio já está a usar dreadlock. Muita gente não sabe que antes ele não usava. Claramente. Foi um processo. Foi um processo. Uhum. E os jovens, eu sinto que tem muito esse problema. A nossa sociedade... imagina, o que a gente torna viral aqui em Angola? Nós tornamos viral uma jovem que tem iPhone, um jovem bonito que tem iPhone, uma moça que usa cabelo brasileiro, que aparentemente são bonitas. Exatamente. Moças que aparentemente são bonitas e expõem os seus negócios que são de trabalho precário. Por exemplo, vendem fuba na Asa Branca, expõem, e ela é bonita, tem um cabelo avultado, tem um corpo exuberante, tem iPhone. Nós tornamos essa pessoa viral, mas lá na Asa Branca também tem jovens na idade dele que não são bonitos, que no Facebook dele não tem boa foto, ele não tem iPhone, não tem cabelo, mas tem o mesmo sofrimento, mas vende lá na Asa Branca, não é viral. Tipo, os bonitos, isso fica parecer que os bonitos nos fazem um favor de vender fuba, os bonitos fazem um favor de vender carvão, é muita exposição, aquela moça está a fazer isso, a moça está a vender bolinho, é negócio. Lá no Asa Branca tem pessoas que merecem vênia, porque tem uma vida duradoura, sem dúvida, percebes? Então, quando nós rompemos esses gatilhos, nós vamos perceber que direção nós queremos ir. Nós temos uma administração pública que cria políticas, isso influencia diretamente naquilo que é a nossa convivência, sem dúvida. Muito dos nossos hábitos é ligado à política, nós estudamos, então é normal que olhamos nessa dimensão. Isso não é fazer política, mas é uma opinião. Mas nós, enquanto seres humanos, temos que entender, independentemente da influência que existe, nós temos uma ligação diretamente com Deus. Só nenhum ser humano pode, de alguma forma, definir como é que será o teu julgamento. É você a entender que existe um ser superior que te fez, pelo menos. Entende, né? Entendo. E vamos falar um pouco da importância, né, da relação interpessoal. Falando mais daqui em Angola, porque eu vejo também que, fazendo assim uma comparação com outros países mais desenvolvidos, outros países que têm mais valências do que aqui, eu vejo que são pessoas que sabem comunicar, são pessoas que sabem estar, são pessoas que sabem fazer, mas fazem juntos. Não achas que muitas das vezes o egoísmo aqui de querer crescer sozinho, sem dar instruções, falamos aqui do prodígio, que muitos não respeitaram o processo, mas muitas das vezes também não será que as pessoas que já estão lá em cima não dão essas instruções nas pessoas que estão para vir? Porque nós temos visto também que muitos não contam a sua história. Não sei se é por medo das pessoas saberem onde é que ele saiu. São poucos. São poucos, como o podcast da banda, são poucos como o Diosnel Maindo, que estão dispostos a passar essa mensagem. Nem todo mundo está disposto a passar essa mensagem. Então, nós individualmente é que devemos entender que a nossa ligação é diretamente com um ser superior. Por exemplo, por que aqui nós não temos uma comunicação muito saudável? Imagina, nós temos gatilhos de aceitar erros. Nós chamamos dragão o inseticida.
mas é uma marca apenas. Ainda tem o Bifine, tá entendendo? Tem um pouco Dragon, tá entendendo? Nós chamamos Speed, aquela bebida energética Twirlis. Okay. Aquela de 350, que em outros sítios também são 400. 400. Percebes, né? Yeah. Nós chamamos aquilo de Speed, mas não. É só uma bebida energética com as mesmas cores. Nós chamamos Omo, o detergente em pó, mas ainda tem o Fada. O Omo é só uma marca. Esses gatilhos de aceitar erros faz com que nós não lidamos uns com os outros de forma saudável. É importante nós estudar isso. Vamos ir comprar com o nome das coisas. Percebes? Exatamente. É assim que as pessoas devem saber se projetar. Sem dúvida. Ai, meu Deus. Sem dúvida. Porque a projeção dos jovens, enquanto seres humanos, aqui no nosso país, é muito importante. Nós estamos muito frustrados. Eu vi uma publicação do Scroque Cuia, ela chorar por conta de sentir que não vai ter força para ajudar as pessoas que estão a sofrer. Sim, eu vi a publicação. Eu achei realmente aquilo muito extremista, nada contra o Scro, porque, vê, outro exemplo também, o meu irmão, sempre que vem do trabalho, diz: país está mal, país está mal, o mundo está difícil, a vida está mal. Isso para mim é exposição que só vai causar ansiedade, que só vai causar depressão, que só vai causar criminalidade, consequentemente prostituição. Porque todos nós sabemos que tem dificuldade. O que é que vai nos deixar menos frustrado, menos depressivo? Entender que existe um ser superior. Isso não vai te deixar pobre. Isso só vai fazer você focar nos seus objetivos de forma limpa, de forma... Não fica no meio. A Bíblia diz muito isso. Eu já tive uma passagem, só não sei bem o nome daquilo que é o versículo ou capítulo nesse caso, mas sinto que é só uma visão bíblica, quando diz que você não pode ficar no meio. Você tem que escolher um dos lados, porque se o vento vir, podes cair para qualquer sítio. E tens a probabilidade de cair para o mal. Como eu não quero ter a probabilidade de cair para o mal, logo vou lidar bem com as pessoas. Vou ir diretamente na fonte. Assim como eu busco Deus diretamente na fonte, vou buscar também lidar com as pessoas com verdade, com pureza. Quem és tu? Está tudo bem? Percebe, né? Percebe. Sem limitações. Percebes? Mas aqui, por exemplo, o que é que nós devemos fazer para melhorar isso? Nós temos visto hoje em dia que... Vou ir um pouco para o lado empresarial. Sem dúvida. E eu posso te dizer e assumir aqui categoricamente que é um pouco... Temos sido um pouco egoístas um para com os outros. Certo. Ou seja, queremos sempre que tudo vai para o nosso lado. Sem dúvida. Sem antes reconhecer a qualidade dos outros. O que é que achas que nesse setor empresarial devêssemos fazer, né, para melhorar isto? Devemos entender a lei do mercado. A lei do mercado é por concorrência. Percebes? É assim, tudo vai tender a espiritualidade. Nós temos que entender que muitos problemas que nós temos é espiritual. Eu posso te falar taxativamente o que o livro responde sobre inflação, mas quando eu ir naquilo que é o foco primordial disso, vou entender que existe uma coisa superior a poder impedir. Mas, em termos didáticos, é importante entendermos que o nosso mercado é concorrente. Logo, vamos apresentar as nossas coisas com humildade, dando oportunidade para os outros entrar. Mas também é importante que quem tem projeto como esse, por exemplo, o podcast da banda, entenda o que é negócio e o que é arte. Se a visualização que um artista me trazer, independentemente se está fora daquilo que é os meus ideais ou critérios, mas vai me dar dinheiro,
para mim poder lutar na concorrência que existe e nas limitações que existem do mercado. Então agarra. Podes até pensar numa visão mais cristã, mas vamos olhar, por exemplo, a Rádio 20. Não quero passar publicidade, mas é uma realidade. E relacionamento entre pessoas é isso. É entender que é um irmão e vamos publicitar. Exatamente. O próprio Fly Podcast, por exemplo, até tu falaste do Fly Podcast, vi que mandaste uma mensagem muito bonita para ele. Okay. Muita humildade, sem dúvida. Então vai ser muito longe. Obrigado, mas obrigado. O Fly Podcast, os conteúdos que eles trazem são conteúdos diversos, mas é importante entender que está a olhar um consumidor. O Fly faz perguntas de acordo a um consumidor. Por exemplo, se vai lá um dentista, ele não vai utilizar aspectos completamente técnicos, ele vai perguntar como um consumidor normal. Essa roupagem tu deves ter no teu podcast, só assim vais fazer dinheiro, vais lutar contra as concorrências. Ou deve ser aceito por essa concorrência, ou você deve lutar contra essa concorrência. Esse é no lado do mercado. Sim, mas sim. lutar, temos que entender que existe direções. Nós podemos lutar para algo que é bom. Entende? Por exemplo, na Bíblia, os egípcios e aqueles que eram judeus, né, dos Moisés, exatamente, certo? Os israelitas, eles lutavam por algo bom. Entende? Tinham que pegar com faca, tinham que matar. Sim. Entende o ponto onde eu quero chegar? Lutaram pela liberdade, né? Entende? Tu podes lutar pela tua liberdade, senão vais esperar ser aceito. Eu não sei se estás à espera para esse tempo, porque existe muita gente ainda para serem eleitos. Exatamente. Yeah. E como é, há alguns passos para nós desenvolvermos uma boa comunicação interpessoal? Ou alguns já nascem com isso? É como qualquer passagem de testemunho, entendes? Eu percebo as coisas nessa dimensão. Do tipo, vai sempre existir um líder e nós temos que ouvir. Assim como o podcast da banda, um dia olhou um Fly Podcast e olhou que tipo, vou fazer acontecer. Tiveste que olhar o Fly como um objeto de estudo. O grande problema dos nossos jovens é não olharem as nossas figuras como objeto de estudo. Queremos ir buscar influências que não têm nada a ver com a nossa realidade. Não é esse o objeto de estudo para nós. Devemos estudar. Jovens, Big Lemos, Eddie Flor, Jade Moura, Jude Conceição. Quando o indivíduo chega porque para mim riqueza é bênção. Filho de Deus tem que estar próspero. Exatamente. Tem que estar próspero. Então, eu não consigo olhar também as coisas na dimensão do feitiço, quando eu sei que definir que esse artista ou essa figura é feiticeira é um aspecto pessoal. Eu tenho que lhe ver ela entrar na casa da avó Quimbandeira ou da bruxa. Entende? Ou tinha que ter uma família ligada com ele, uma ligação com ele, né? Que seja familiar, a fim de poder saber. Não é uma fonte qualquer que vai vir me dizer que ele cortou o braço, que ele matou, que ele fez. Entende? Mas as pessoas consomem isso e vão reproduzindo esses erros. Estás a ver? Então, existe... Ao invés de aprenderem com isso e fazerem diferente, procuram seguir a mesma linhagem. Sim. Qual é o local propício para poder aprender relacionamento interpessoais? Dentro de casa. Meus filhos vão ser os mais educados que existem. E eles, se quiserem meter piercing com 18 anos, vão colocar. Mas vão ser muito educados. Percebes? Vão saber lidar com as coisas. Se aquilo é arte, então ele vai colocar. Se ele não faz por maldade, ele vai colocar. Ok. Há alguma relação, por exemplo, vamos falar de determinados comportamentos ou determinadas naturezas pessoais. Existem pessoas tímidas, pessoas que são simpáticas, pessoas que são de fácil trato. Ser um bom comunicador, ter uma boa relação interpessoal, depende disso ou não?
vamos falar, uma pessoa tímida é uma pessoa que se fecha muito. Será que essa pessoa não pode ser uma pessoa bem relacionada? Pode ser uma pessoa bem relacionada de acordo aos interesses das pessoas à volta que lhe observam. Porque há muita gente maldosa e que estuda, vai ter carro, você que é do bem ainda não tens. Entende? Entendo. Tá entendendo o point, né? Entendo. Então, tipo, com essa personalidade calma, essa pessoa pode se tornar bom comunicador se as pessoas à volta que lhe apreciam, assim permitem com que ele seja um bom comunicador. Porque, por exemplo, eu sinto que eu sou um bom comunicador, né? Porque eu busco relacionamento interpessoais a tempo inteiro, mas ainda assim sou conotado de forma errada. Há quem já me disse, você não poderá pensar assim nesse país como Angola, tu não deverias pensar assim. E eu fiquei tipo tá entendendo o point? Pensar como? Yeah. Pensar normal, pensar o certo, pensar aquilo que é a comunicação saudável, entende? Então é importante nós olharmos as coisas nessa dimensão. Há muita gente que não tem uma boa comunicação ou é só você olhar nas instituições que nós temos. As pessoas são esculachadas. Eu já vi moças a ser esculachada quando foram a ser atendida numa agência de luz ou de água, percebes? E eu vi mesmo, não é só eu, mas tipo, tá ali falando mesmo assim. Isso não é didático, isso não é deontológico, percebes? Não faz parte daquilo que são os critérios normais para um profissional atender outra pessoa. Exatamente. Se eu falar que isso está errado, sou maldoso, só vão me olhar assim. Estás a entender? Mas eu tenho que conviver com essa dor que alguém está lhe fazer mal. Estás a entender? Falando até, tocando no ponto das instituições, Certo. principalmente aquelas de pagamentos, né? Muitos não usam a comunicação assertiva. Sem dúvida. Se usassem seria mais fácil. Yeah. Porque as pessoas vão para lá, muitas das vezes não entendem a linguagem, porque não sabem, as pessoas que estão a comunicar não sabem diferenciar, né? Tu vais passar uma linguagem para alguém, por exemplo, que não tem um nível social avançado, essa pessoa não vai te entender. Não vai. Porque você está passando uma linguagem que é outra camada que consegue entender. E eles não vendem também a ficha técnica, a literacia daquela atividade, daquele serviço. As pessoas vão pagando serviço, mas não sabem como é que as coisas funcionam. Eu não sei como é que aquela máquina de pré-pago funciona, mas tem de botões. Entende? As pessoas só sabem meter na hora de carregar, tá, Então, mas tem várias funções aí, hein? Tem muitas funções aí. Por que as pessoas não pensam assim? Há pessoas que não sabem consultar. Percebe? Por quê? Porque aceitamos erro. Percebes? Por exemplo, por que a maioria dos relacionamentos naquilo que é a nossa geração vai esgotando depois de ter filho? Porque as pessoas não vão à busca da verdade desde o cerne, desde a terra-idade. O primeiro contato que você vai ter com uma mulher, tu deves saber quem é essa pessoa. Muitos estão a casar com pessoas que não prestam. Existem pessoas que não traem. Desculpa. Existem pessoas que não traem. O nosso grande problema é tentar definir que fidelidade é perfeição humana. Ainda existe bué de erro. Muito. Ainda existe. Você só precisa ser fiel a quem não vive com sexo. Percebes? A quem é fiel, mas mata. Entende? Então, vão continuar a ter filhos com padrasto, madrasta, se as pessoas não entenderem relacionamento interpessoal como algo importante a se estudar. Você vai entender que estás a conhecer alguém e vais ter que saber se essa pessoa é uma pessoa do bem ou não. Se existem pessoas que não traem, e aquilo que são os teus critérios de uma mulher, a fidelidade está em primeiro lugar, ou algo que você leva no destaque dos níveis,
pode até não saber cozinhar fungo, mas se você não me trai, é minha mulher. Estás entendendo? Pode embora não saber ler, se não me trai, é minha mulher. Todo homem gostaria disso, tenho a plena certeza. Mas isso não é perfeição. É só as pessoas entenderem que nós devemos aceitar o nosso propósito. E o nosso propósito é fazer o bem para todos os seres humanos. Gostaria que todo mundo pensasse assim, mas existem pessoas que abraçam o mal. Exatamente. Entende? Mas naquilo que é o meu Criador, aquilo que é o meu ser superior, na mente dele, desculpa meu pai, mas todo mundo deve ser do bem. Percebes? Então, eu vou mesmo fazer ciúme, eu vou ver o telefone da minha baby, eu vou analisar cada passo dela, porque se ela se frustrar com essa busca, com essa avaliação, se não for a pessoa ideal, não vai ficar comigo, pelo menos não vou lhe casar, não vou engravidar. Mas se eu querer ficar no relaxo, só me banzelando, como se diz na gíria, né, me contentando com aquilo que é o nosso relacionamento interpessoal falso, porque não é saudável, porque só a palavra relacionamento interpessoal já deve ser algo do bem, já deve ser algo positivo, estás a ver, né? Exatamente. Então, tipo, eu não posso me contentar com isso apenas, tenho que ir atrás para saber se essa pessoa é ideal ou não, porque ela vai ficar frustrada quando é do mal, quando não é realmente a pessoa certa, vai ficar frustrada e vai te deixar. Também são pessoas que ignoram os sinais, né? Porque, vamos falar do relacionamento, no namoro, há sinais que a pessoa ignora. Sim. Mas eu vejo que os relacionamentos, falando dos relacionamentos que houve traição, as pessoas só consideram quando é traição. Mas aqueles sinais de não mexer no telefone, por mais que não está a te trair, mas não mexer no telefone, isso não, já está aí fora dos padrões de um relacionamento interpessoal. Claramente. Porque aí já tem segredo, quer dizer que se tem segredo é porque já não confia. Sim. Então começam a construir um determinado relacionamento que não é interpessoal. E quando chegam no casamento, viver a dois, aquilo explode. Explode, porque o homem fica ciumento quando tem filho no meio. Porque ele vai querer uma mulher submissa porque sabe que é mãe do filho dele. Porque aí o respeito é a dobrar. Eu quero ter uma mulher que respeita meu filho, não fica a se expor na rua de forma errada. E eu quero ter uma mulher que me respeita. Então aí a exigência do homem é maior. Por isso é que muitos terminam depois de ter filho. Estás a ver? Porque o homem fica ciumento, depois começam a se trair. Isso é não entender relacionamentos interpessoais. Muitos preferem, quer dizer, encontram mais, preferem conversar mais com os amigos. Certo. Do que conversar com a pessoa que está em casa. Falando de homens, chegam em casa, jantou, foi para a cama, não conversa com a esposa. E muitas das vezes é isso que a esposa precisa apenas. Sem dúvida. De alguém que está ali. Epá, verdade seja dita, as nossas esposas. Eu costumo dizer o seguinte: nós somos os. Como é? Nós somos os ouvintes das nossas esposas. Se a esposa é feliz quando tem um marido que está sentado aí e está a lhe ouvir, independentemente se for o quê, se é fofoca, se é o quê, isso faz parte. E uma família saudável, um casal saudável que tem cultivado um relacionamento interpessoal, tem essa ligação forte. Vai entender os seus papéis, vai entender os seus deveres. É uma divisão de tarefa. Independentemente de eu calcular no trabalho projetos que são honorosos, eu tenho que saber que quando eu chegar em casa, tenho que ser marido. Exatamente. Relacionamento interpessoal é isso. Exatamente. Yeah. E verdade seja dita, as esposas que menos reclamam são aquelas que os maridos são mais presentes. São aquelas que os maridos são mais presentes. Sem dúvida. Aquelas que os maridos não são presentes, não tem como, é reclamação de todo canto. De todo canto. Sem dúvida. Falando mais da nossa juventude, nós temos visto que temos uma juventude que, infelizmente, muito tem-se visto a nossa juventude a inclinar-se
em coisas que não vão lhe fazer bem. Ok. Muito por culpa dos maus relacionamentos. Ao invés de pedirem, de seguirem alguém que vai lhes passar um bom exemplo, alguém que vai lhes obrigar ou vai lhes incentivar a estudar, ficam a seguir pessoas que vão lhe incentivar a não estudar, a passar o dia na rua, grupos e tal aí. O que é que tem que se fazer? E vou dizer mesmo, cada um ou no seu familiar. Certo. Porque muito tem se culpado o governo, mas o governo não tem muita... Cada um a culpa está dividida. Mas na verdade, nós somos donos de nós mesmos. Se eu quiser seguir um caminho, não é porque o governo, o cicrano me mandou. Yeah. Eu é que me deixei influenciar e fui. Tomei a decisão de seguir esse caminho. Sem dúvida. Quais são as valências que nós, enquanto juventude, enquanto nós que, graças ao Pai, abrimos os olhos, conseguimos ver que realmente o bom caminho é seguir em frente. O que nós podemos usar para ajudar, ou que esse jovem também deve seguir, ele já tem a certeza que tem algum jovem que está a ouvir, o que é que ele deve fazer para seguir esse caminho? Olha, jovens, devemos entender, primeiro, que para existir um jovem, existe um patrono. E em Angola existe um grande conflito de gerações naqueles que são as pessoas que estão como tribunal humano para nos criticarem e nos posicionar. Nós entendemos as coisas nessa dimensão, nesse panorama. Mas como é que nós criticamos essas pessoas? Como é que vamos ensinar essas pessoas? Nós queremos criticar um talento na nossa casa que não tem tendência a estudar, né? E as pessoas que ele convive são pessoas da arte, por exemplo. Quando digo estudar, estou a me referir à academia mesmo, entende? Mas ele tem a arte. Como nós entendermos, nós que entendemos que a escola é importante, que faz parte daquilo que são os fundamentos primordiais para um ser humano, independente da crença, dar certo na vida, percebes? Então, como é que nós vamos passar essa mensagem para essas pessoas? Com verdade, porque é difícil tu criticares o indivíduo que não está a estudar, mas está a fazer arte, só que em contrapartida estás a ouvir um Lil Wayne e NGA que não estudaram e focaram na arte. Devemos saber criticar essas pessoas com verdade, instruir. Eu tive um grande conflito com meu pai por conta disso, por conta da minha visão da música e a academia. E eu sinto que agora ele está a saber criticar. Muito por conta da minha exposição nas redes sociais, que teve que me encontrar e ver, ele mesmo afinal faz assim, grande mão. Yeah. Não apoio, mas já, está bom. Estuda, entende que as realidades são diferentes, que as pessoas são diferentes. Sim, mas temos que saber educar. Porque não estás a consumir uma pessoa que não estudou. Estás a consumir de forma fervorosa um Cristiano Ronaldo. Estás a bater palma. Estás a ver? Mas um teu filho tem habilidades para jogar, mas não tem habilidade para a petroquímica. Exatamente. Entende? Exatamente. Queremos frustrar a realidade daquele jovem porque pensamos que nós somos intelectuais suficiente. Só a nossa visão da vida é o certo para dar certo na vida. Não. Você estudou, fez petroquímica, mas aquele tem arte. Se não é falsidade, você vê um cristiano que não estudou. Exatamente. E voltamos novamente na visão do prodígio. Ao invés de olhar que o cristiano não estudou, né, não se formou, ele aplaude o cristiano. Sem dúvida. Mas critica muitas das vezes o jovem que tem esse talento para chegar aí. Sim. E não olha para o processo. Sim. Ele só vê o cristiano lá, mas nunca vê onde o cristiano saiu. Sem dúvida. Para se tornar esse grande atleta. Claro. Então nós devemos saber como educar. Por isso é que eu falo, meus filhos vão ser primadona.
Vão ser blindados, como a Stella diz. Yeah, vão ser blindados, sem dúvida. Porque nós devemos entender que relacionamento interpessoal é isso. Primeiro devemos sentir, eu vou broar, eu não vou pronominalizar como deve ser, mas vai existir pureza no meu discurso, porque optei por ter um relacionamento saudável. Tá entendendo o point? Exatamente. É mais ou menos isso. É muito bom, é muito bom, Yeah. é muito bom. E esses jovens têm sido mal influenciados, né? Que mecanismo nós temos que criar enquanto jovens, enquanto bons comunicadores? Não achas que falta também iniciativa da parte daqueles que já conseguem olhar e detectar o problema? Olha, existe, mas temos que entender que existe também sinergias. No mundo é muito espiritual, logo, se nós temos uma ideia, devemos focar naquilo a 100%. Não pode ter um conflito de tarefas. Provavelmente o Jesse Francisco, quando pensou num podcast como esse, ele entendeu que eu vou trabalhar, tem um processo para mim se focar, entende? Tem uma direção para mim se focar. Por exemplo, há muita gente no bairro, vou falar Angola, percebe? Há muita gente em Angola que sente-se de alguma forma não tem uma percepção lógica de quais são os padrões a se viver numa sociedade. Porque existe esse padrão e nós devemos respeitar, independentemente de termos um espírito livre ou não. Percebes? Muito se diz que se tu não tens carro, se tu não tens boa vida, não podes fazer isso. Deves ser humilde, deves ser corcunda. O teu peito não pode estar em frente como alfa, porque você ainda não tem nada. Mas isso é sentimento. Eu decidi aprender. Eu decidi ouvir. As pessoas podem decidir ouvir. Às vezes existe oportunidades como essa que o podcast da banda está a dar, mas que existem muitos estabelecimentos que identificam talentos, que identificam produtos, mas não fazem nada. Por quê? Porque eles não têm uma responsabilidade social. Não existe amor em ensinar as pessoas o que é certo e o que é errado. Porque as pessoas não lutam muito. Nós vamos morrer. A humildade de entender que eu não tenho monopólio da verdade faz perceber que o meu julgamento é enquanto vivo. Eu sou julgado enquanto vivo nas minhas ações do dia a dia. Percebes? Então, independentemente das tuas ambições, tu tens que entender que tu tens que fazer as coisas certas, porque estás a ser julgado, estás a ser avaliado. Só assim nós vamos ter um relacionamento interpessoal completamente saudável. A nossa sociedade precisa isso, não essas frustrações do dia a dia. Nas empresas acontece muito, por exemplo, quando entra um novo funcionário, ao invés dos que estão lá já antigos receberem esse funcionário, por mais vamos falar de um jovem, hoje em dia acontece muito, principalmente nas instituições públicas. Um universitário recém-formado entra com o seu conhecimento. Os antigos, ao invés de abraçarem, olham para aquilo como alguém que veio tirar a luz deles, o seu lugar. Yeah. Ao invés de aprenderem, Yeah. quer dizer, se achegarem e verem, não, vou aprender alguma coisa, porque esse estudou, né? Estudou, vou aprender. As pessoas não rejeitam. Tem um relacionamento de negação com essa pessoa. Sim. Já existe um preconceito. As pessoas a lidarem uns com os outros lidam com preconceito. Se verem que a tua vista está vermelha e ele acha que quem tem vista vermelha
é consumidor de drogas, então eu já vou lidar contigo com uma barreira. Não, relacionamento interpessoais não é isso. É saber entender que somos seres humanos. Por quê? Porque as pessoas devem entender que relacionamento interpessoal é o básico para os seres humanos sobreviverem. Nós devemos lidar bem uns com os outros sem ser teu amigo ou familiar. Estás a ver? Tu deves entender empatia, por exemplo. Ele entrou agora, eu devo lhe prestar atenção. Exatamente, Entende? exatamente. Isso não precisas, tipo, estudar muito para pensar as coisas nessa dimensão. Tu só precisas fazer acontecer. Mas eu sinto que até as pessoas que dizem ser boas também fazem parte das pessoas, dos preconceitos, das conotações. Olha, todo mundo diz no seu processo de crescimento, quer ser quê? Quero ser empresário. Empresário é muita coisa. É muita Empresário coisa. é diversos produtos para fazer. Sonhador é a mesma coisa. As pessoas sonham. Quantas pessoas almejam ter avião? E quantas pessoas são proibidas de almejar ter avião? Você não tem medo de falar, eu quero ter avião, antes de falar, você é maluco. Esse é sonho lunático. Entende? Porque você provavelmente não está numa realidade ou não trabalha o suficiente, não tens inglês, não tens formação, não tens um projeto que seja de alguma forma sólido para poder te dar aquela projeção de ter avião. São cursos caros. São cursos Não é caros. para qualquer um. Muitos não vão ter avião. Entende? Mas agora, só sonhar que eu vou ter avião não faz de mim um homem que vai ter avião. Exatamente. Então eu acho que, independente de entender que tu és um sonhador, tu deves perceber exatamente qual é a tua projeção, qual é o teu propósito. Acredita que todos os dias vai viver sobre aquilo. E se esse propósito estiver diretamente relacionado a Deus, é todos os dias. Acredita, tu vais ser rico, Jesse. Eu acredito. Aqui é como se fosse, tá vendo, aquele num túnel daquele do La Casa de Papel, por exemplo, o professor não ficava a instruir os mercenários. Isso. Tá tipo aqui dentro. Existe essa espiritualidade de algo grande. Percebes? Exatamente. Então é importante que identifica exatamente o teu propósito para poder agarrar isso. Porque há muita gente que chegaram nessa projeção, mas não deram a evolução, porque não perceberam qual é o propósito dele com isso. Não é à toa que Deus te deu isso, mano. Não é à toa que eu estou aqui a sentar nessa mesa. É uma bênção para mim. Eu estou a sentir que realmente a minha visão sobre relacionamento interpessoal, sobre lidar bem com os outros, leva distante. Mas sempre soube. Relacionamento interpessoal é de sempre souber. Percebes? É de trabalhar todos os dias naquilo. Percebes? Então, é uma benção. É uma benção, é uma benção. Isso que nós estamos até aqui é um relacionamento interpessoal. É uma comunicação boa, assertiva, uma comunicação fluida, né? Sem dúvida. Josnel, epa, nós vamos ter que ficar por aqui. Olha, é uma benção. É uma benção. Nós vamos ter que Eu ficar por espero aqui. que as pessoas entenderam a mensagem, que de alguma forma o meeting que nós tivemos aqui, as pessoas puderam mudar a sua mentalidade daqui para frente, porque é uma questão de mentalidade. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade com aspectos básicos, como falar homo em todos os detergentes em pó, como falar Twizzlers, Speed, né, em todas as bebidas energéticas, como outros insecticidas, por exemplo. Invejar os novos colegas no trabalho. Invejar os novos colegas no trabalho. Percebes? Não se comunicar saudável com teus vizinhos. Eu entro no quintal de alguém praticamente várias vezes, mas eu vejo que os vizinhos não se cumprimentam. Se passam, não se cumprimentam. Muito mal isso. E eu sinto uma dor muito grande. Para mim, isso é sinal de maldade. Alguém aí é do mal. Alguém aí é do mal. E isso é preocupante.
Eu não posso me permitir estar num ambiente que me faz mal. Então, pessoal, espero que aprendem. Podcast da banda é a família, é a mudança, é a revolução sem ferir ninguém. É só ensinar. Não é peso. Os abraços, mano. Os abraços vão para todas aquelas pessoas que acreditam no Josnoma Indo. Todo mundo que tem me acompanhado. Jesse Francisco é uma bênção, percebes? Me encontrou no Facebook, se comunicou, entendeu o relacionamento interpessoal e identificou e me chamou aqui. Faz parte do meu processo, não tem como. Isso vai estar registrado nas redes sociais. Então, que Deus te abençoe e que cresças, mano. Muito obrigado, sempre, muito obrigado. Sempre, meu irmão. Não, sempre. Obrigado, então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Esse homem já vai ser residente aqui, porque ele vai vir debater aqui, vai vir falar aqui de outros temas. Ele é um estudioso, como vocês puderam ver. Boa. Mas nós vamos ficar por aqui. Obrigado, mano. A nossa hora já está no limite. Obrigado por assistir até ao final. Espero que tudo esteja bem na vossa vida. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo podcast. Valeu. Yeah.